Sejam muito bem-vindos ao nosso programa, ao nosso podcast, Papo com os Docentes. Eu sou o professor Carlos Irdi, é um prazer estar recebendo você aqui, aluno, novamente no nosso programa. Hoje a gente vai falar um pouco sobre treinamento para grávidas, para gestantes, com a referência com a maior autoridade na área, uma grande amiga, uma grande profissional. Acho que vocês, de fato, irão degustar um assunto que vai fazer muita diferença na vida de vocês. E ela também é professora convidada dos nossos cursos de pós, aqui do curso de pós. Tá? Antes da gente iniciar, eu queria passar algumas informações importantes para vocês. A gente está disponibilizando esse vídeo ao vivo no YouTube, tanto no canal do curso de pós, também no canal do Carlos Irdi. Esse link ele é disponibilizado e quando termina esse programa ele fica não listado, né? Mas para você que está assistindo aí no canal do curso de pós, você que não é aluno, você vai degustar aí 30 minutos destinados aí a vocês e depois o conteúdo ele é totalmente exclusivo para os nossos alunos, tá bom? Você que é aluno do curso de natação e atividades aquáticas, você que é aluno do curso de psicologia do esporte e exercício e você que é aluno do curso de personal trainer, grupos especiais de prevenção de lesão, sejam bem-vindos e hoje a gente vai receber a grande autoridade na área do treinamento de força para grávidas, né, gestantes, para crianças também, um público que é extremamente específico e a importância de você ter um conhecimento baseado em evidência para prescrever esse tipo de exercício. Então, é com muito prazer que eu recebo aqui no programa do nosso podcast Papo com Docente, a doutora Ingrid Dias. Seja bem-vinda, doutora Ingrid. Muito obrigada. É um grande prazer estar aqui com você, com os alunos do curso de pós, do qual eu serei colaboradora. Minha aula será no ano que vem, então estou muito feliz em participar desse projeto, trazendo para o pessoal esse assunto que por muitos anos foi colocado embaixo do tapete e ninguém falava em treinamento para gestantes. Eu não tive nada relacionado nem na minha graduação, nem na minha especialização. E aí eu precisei buscar mais conhecimentos para realmente ter segurança, né, um caminho para me tornar especialista nessa área. Porque, atualmente, também, muitas pessoas, muitos alunos não têm nada, não tem disciplina, não tem nenhuma aulinha sobre prescrição de exercícios para gestantes. Você acredita? Nossa, incrível. E assim, a gente está muito feliz de estar recebendo você. A gente estava no nosso programa, nos programas anteriores, né? A gente recebeu a Renata Tarevinic, a gente recebeu aqui o Guilherme Tucci, né? A Roxana Brasil, que são profissionais assim, referência, né? Na área de natação, atividades aquáticas. E a gente inicia o primeiro podcast para o curso de personal trainer, né? Com você, que foi a grande inspiradora desse curso, né? Quando a gente começou a conversar lá com o Simão, né? Com você, assim, a dificuldade hoje de você ter um curso, uma especialização, mas principalmente que tem uma relação de conceitos atualizados, né, de informações atualizadas. E a minha relação com a Ingrid é interessante porque a Ingrid fez parte da minha trajetória acadêmica, né? Eu tive a oportunidade de fazer o meu mestrado e meu doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, com o professor Dr. Roberto Simão me orientando, e a minha banca foi, né, com você e com o Belmiro lá. E assim, eu tenho muita gratidão, eu sempre falo isso para você e para o Belmiro, porque eu tive uma boa base na minha formação, graças a vocês, tendo você, o Belmiro, o Simão como referências, e tive a oportunidade de tê-la na minha banca, né? Foi muito importante, porque somente as informações do doutorado que você me transmitiu, me passou, me deu ali um caminho norte para trilhar nesse mundo científico. E também tivemos algumas parcerias no próprio Vasco. Eu lembro que a gente, de vez em quando, a gente se encontrava lá com algumas pesquisas, né? Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho nesse início sobre a sua trajetória, sobre a sua história. Eu estou aqui com o seu currículo Lattes, peguei lá as suas informações, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre quem é Ingrid Dias. Então, eu vou resumir um pouquinho, né, que já são muitos anos de formada, participei da sua banca de mestrado e doutorado. Vou resumir um pouquinho aqui para o pessoal. Então, a minha graduação eu fiz na extinta Universidade Gama Filho, que naquela época que eu ingressei, ela estava no ranking das melhores faculdades de educação física do Brasil. Então, era um curso bem qualificado. E na Gama Filho, eu conheci o Roberto Simão, né, que Roberto Simão apresentou todo o nosso grupo, e um grupo grande, né, a gente já está junto aí há mais de 10 anos,
e tudo na conta dele, que foi agregando as pessoas né, e ensinando, mostrando para a gente o caminho, principalmente desse apoio mútuo para que a gente pudesse crescer, né, que ninguém sobe sozinho. Então, a gente tem essa característica que é importante. E ainda na graduação, eu despertei, assim, né, para a musculação e para a área acadêmica, né? Então, eu entrei com a ideia de ser personal trainer, de trabalhar na sala de musculação, e depois que eu conhecia o mundo acadêmico, isso me despertou. Eu falei, poxa, é uma coisa nova, né? Quando a gente não conhece, a gente acha que nunca vai conseguir chegar lá, mas quando você tem pessoas que já trilharam aquele caminho, essas pessoas elas vão te orientando. E foi isso que eu fiz. Eu fui monitora da disciplina por 2 anos. Aí fui fazer a especialização em musculação e treinamento de força, que na época, né, também na Gama Filho, coordenada pelo Simão. E quando eu estava saindo da graduação, né, já trabalhando com ele na iniciação científica, ele fez o concurso dele para a UFRJ. Então, eu pude vivenciar um pouco, né, dessa preparação, né, toda essa questão de concurso, que é muito grandiosa, e ele foi aprovado e foi para a UFRJ. E aí, depois dessa aprovação, ele criou um grupo de pesquisas na UFRJ e abriu as portas para quem não era aluno, né? Abriu as portas e eu fui para lá. Então, dentro desse grupo, eu comecei a fazer parte ali da universidade e realmente fiquei assim com um desejo muito grande de um dia, né, também me tornar professora da universidade. Mas para isso eu precisava ainda, né, de alguns passos. Então, depois da especialização, eu fui fazer o mestrado com o professor Jefferson Novaes, que também faz parte do nosso grupo, estudando a parte do treinamento de força, das variáveis metodológicas, já com o nosso grupo, né, com o Belmiro, você, todo mundo ali junto. E no doutorado apareceu uma oportunidade diferente, né? Essas oportunidades assim aparecem e a gente tem que estar preparado, né, para abrir a porta e ficar ali no caminho da oportunidade. O Belmiro foi chamado para fazer uma pesquisa na UERJ, na Faculdade de Medicina, e aí ele foi, e como nosso grupo é assim, né, um ajudando o outro, ele falou, pô, vamos lá me ajudar. Eu falei, vamos, né, vou ajudar. E fui ajudar na coleta e tudo, e nesse apoio que eu estava dando a ele, de repente eu fiquei muito interessada, né, era um tema assim, totalmente diferente da nossa linha, não tão diferente, porque nós continuamos no treinamento de força, mas estava mais relacionado à parte de doenças cardiometabólicas. Era um laboratório de biologia vascular, então era tudo muito novo. E aí, junto com ele, né, uns 6 meses depois, lá da minha ajuda, a gente começou a escrever um projeto para eu também tentar a vaga no doutorado. E aí, no ano seguinte, eu finalizei o projeto e fui para a entrevista, né, para toda a seleção, e entrei lá também. Aí nós ficamos lá 4 anos, trabalhando juntos nessa área. Foi bem interessante. Então, o doutorado ali, o Roberto, ele teve uma importância muito significativa na minha trajetória. Sim. E também acredito na sua, né? Sim, acho que de todos nós. Ele agrega as pessoas, ensina muito, né? Assim, puxa a nossa orelha. Então, acho que todo esse espírito de grupo que a gente tem hoje vem dos ensinamentos dele. E aí, mesmo ele não estando presente, a gente continua ali, seguindo e fazendo o nosso trabalho. E aí, nesse meio tempo, no doutorado, eu conheci um médico que era aluno de lá também, o Dr. Anderson, que trabalhava com... Ele é hepatologista, trabalhava com pacientes com cirrose. E eu estava na UERJ, mas eu queria muito ir para a UFRJ. Né? Assim, virou a minha casa desde que Simão foi para lá, o Belmiro estava lá, já estava todo mundo lá no grupo, eu continuava no grupo, mas eu queria fazer uma parte assim, ainda maior lá. E o Dr. Anderson, ele trabalhava no hospital universitário da UFRJ e me convidou. Falou, você está terminando aí o seu doutorado, a gente pode
desenvolver algum projeto, tenho muito interesse. O treinamento de força, a massa muscular, a força, a capacidade funcional. Meus pacientes precisam disso, até para melhorar, né, a sobrevida pós-transplante. Então, de novo, era uma coisa muito nova, que aí eu saí da biologia vascular e fui estudar a parte de hepato. E aí, nesse meio tempo, abri um concurso para adjunto lá do departamento e eu fui levando os dois, né? Fiquei 8 meses estudando para o concurso e cumprindo minhas demandas lá do pós-doc. E foi muito gratificante, porque eu consegui aprovação nesse concurso e aí eu consegui me sentir assim, realmente parte da universidade. E junto com o Belmiro e o Simão, nós levantamos lá o nosso laboratório de treinamento de força. Se você pudesse passar para a gente sobre o concurso, porque acho que não é muito comum o pessoal perguntar e falar como é que funciona tal concurso, mas assim, se você pudesse passar para a gente o que é essencial para você passar no concurso, é só estudar, é ter sonhos, é ter... O que faz de fato ali uma pessoa ser aprovada? Mentalidade. O seu emocional tem que estar em dia, porque o conhecimento é base, você tem que ter. Mas não adianta uma pessoa ter muito conhecimento e não conseguir regular ali o estresse na hora de fazer o concurso. Por quê? O concurso dura uma semana, né? Não é uma entrevista, é uma semana, 5 dias de concurso. Então, você tem que ser muito bom de conhecimento, mas você tem que gerenciar as emoções, porque você tem prazo, tem tempo, tem diversas avaliações, tem uma banca, está competindo com outras pessoas, né? Mas como o Simão sempre falou na época do meu concurso, esquece os outros, você está competindo com você não está competindo com ninguém, você e você. Então, estuda, né? Trabalha toda essa questão e segue olhando para frente. Então, o concurso era para uma vaga, assim, né, um pouco desesperador, mas o nervosismo não podia entrar naquela hora. E, basicamente, você tem a fase de currículo, de aprovação, então você tem que já fazer uma pontuação suficiente, né, para seguir para a prova escrita. Na prova escrita, o que você recebe antes são geralmente 10 tópicos sobre o assunto ali do teu concurso. Então, o meu concurso foi para ginástica, treinamento e metodologia da pesquisa. Então, tinha lá tópicos, a história da ginástica, projeto de pesquisa, como elaborar um projeto de pesquisa, variáveis metodológicas do treinamento, de força. Então, você tem tópicos e, na hora, são sorteados geralmente 3, nunca menos de 3, e você começa a dissertar durante 4 horas. Você tem 4 horas para dissertar o máximo sobre os temas sorteados, né? Assim, mais ou menos surpresa, né? Naquele momento. Então, tem que ter mão também, porque muitas pessoas não foram aprovadas porque a mão não aguentou. É complicado. E eu sei porque hoje eu sou banca de muitos concursos. Então, tem aluno que dá cãibra, não consegue terminar de escrever, ainda mais hoje que as pessoas pouco escrevem. Aí depois tem uma prova de aula mesmo, novamente sorteio, então você termina a prova escrita, já sorteia o tema para você dar aula no dia seguinte. Então, você vai para casa, monta a aula e dá aula no dia seguinte, prova de aula. Depois da prova de aula, no dia seguinte tem uma prova prática. Sorteia de novo, prova prática. Aí você dá uma aula prática. Eu dei aula de ginástica, de circuito, né? Simão deu aula de jump, né, na época dele. Por fim, tem a avaliação de memorial, que é toda a sua trajetória acadêmica e o que você vai agregar à universidade. E depois sai o resultado. Então, assim, uma semana que... Eu lembro quando eu acabei o concurso, acho que eu dormi quase um dia inteiro. Pauleira, assim. Fadiga muito, física muito, e mental, muito, né? Muito. E aí você vê o seguinte, como é que a preparação ela não ocorreu em uma semana, em um mês, né? A gente está falando de uma construção desde o teu início da graduação. E aí você dando sequência na pós, lato sensu, participando dos grupos de pesquisa, ingressando no mestrado, no doutorado. É um caminho. É um caminho, né? É um caminho. E só que a gente preparou, a gente ministra as aulas na graduação, né? A gente está no meio.
a gente repara o seguinte, não sei se você tem essa sensação, né, que a preparação ela está muito ruim. A preparação no sentido vindo até da base da escola básica, ali, do ensino básico. Né? Os alunos estão ingressando no ensino superior com uma base muito ruim. E aí você tem algumas estratégias também que não estimulam o aluno a buscar, né, conhecimento, a ter a rotina dos estudos, né, a fazer buscas além do que isso deve ser feito. Então, quando você busca, por exemplo, lá um concurso público nesse nível, hoje você tem uma grande quantidade de pessoas se candidatando, porque há alguns anos atrás era difícil fazer um curso de doutorado. Né? No próprio Rio de Janeiro, você não tinha facilidade de fazer um curso de doutorado. Né? E o requisito acaba sendo ali doutor, tem alguns editais, adjunto que acho que é obrigatório ser doutor. Obrigatório ter doutorado. Mas substituto ali você encontra até mestrado, especialista, se você não tiver. Só que você encontra hoje muitos candidatos e pouco preparo, né? E isso é, pelo que eu percebo, em diversos concursos, até concurso de prefeitura. Você tem lá 5 mil inscritos. E quantos, de fato desses 5 mil estão preparados, né? E aí o que a gente percebe é que quem está preparado normalmente consegue, uma hora ou outra, consegue, né, encontrar lá a sua vaga, consegue ter a sua estabilidade, porque o mercado exige isso, né? E aí, Ingrid, você durante toda essa trajetória de anos estudando, se dedicando para uma linha de pesquisa, para um assunto. Então, assim, como é que e como é que você define a sua linha de pesquisa, a sua área de atuação, o que você estuda? Então, atualmente, no programa de pós-graduação, lá da UFRJ, a minha linha é treinamento de força para grupos especiais. Então, eu trabalho com essa linha. Aí, assim, há pouco tempo, há mais ou menos um ano, eu decidi pegar uma das populações que eu estudava, porque eu sentia essa necessidade, e me aprofundar ainda mais. E aí, como eu também fiquei grávida, passei por várias transformações, por várias questões e dúvidas relacionadas ao treinamento, eu decidi que eu ia, para os próximos anos, né, pelo menos os próximos 2 anos, eu ia mergulhar nessa questão do treinamento para gestantes e pós-parto. E também é importante colocar que esse interesse ele surgiu lá em 2014, 2015, porque eu estava lá como colaboradora na UFRJ e o Jefferson me convidou para colaborar com a dissertação de mestrado da Renata Tarevenick, que já esteve aqui, né, professora também da pós. E aí eu fui, né, junto com a Renata, aprendendo com ela, e a Renatinha é da água, né, e eu ficava assim na minha cabeça, poxa, mas e o treinamento de força? Lá naquela época, se a gente pega a literatura de 10 anos atrás, você ainda não tinha embasamento científico para o treinamento de força. Ainda estamos caminhando, mas naquela época, as diretrizes colocavam que só a gestante que já tinha experiência prévia poderia manter o treinamento de força, e mesmo assim com intensidade leve. Era uma postura assim, bem conservadora. Então, quem ficou lá atrás, né, não se atualizou, realmente não tem assim, noção da magnitude de mudança que a gente teve nesses últimos 10 anos na literatura. Eu lembro no Vasco, quando a gente iniciou ali em 2014, 2015, eu lembro que eu cheguei para o Simão e falei assim, Simão, preciso de você para organizar a parte de treinamento de força. Porque o futebol é extremamente amador, é empírico e tem muito charlatão dentro do futebol. Então, a gente precisa reformular isso aqui. E foi impactante, porque a gente influenciou até outras equipes. Eu lembro do pessoal do Flamengo ligando para a gente, o pessoal do Fluminense lá, né, com os Spinetti, o pessoal do Botafogo. Então, assim, até de outros estados, a gente direcionou ali uma trajetória acadêmica que culminou isso no currículo metodológico. Mas o que me impacta mais era, naquele momento, o questionamento sobre treinamento de força para crianças e adolescentes. E eu lembro da tua fala, né? Eu lembro do Simão te referenciando. Ó, treinamento de força, vamos fazer para pré-publi, para publi, pós-publi, baseado em evidência. A Ingrid está estudando isso. E isso teve assim, um efeito de proteção com relação às taxas, né, de incidência de lesão absurda. A gente diminuiu muito as taxas de lesão dos atletas, porque a gente sempre se preocupou, né, em colocar ali ciência. Então, assim, quebrar esses paradigmas não era fácil. Hoje, claro que é mais fácil, porque muito você tem 10 anos aí de trajetória nesse meio.
Mas naquela época era muito difícil. Até os pais falavam assim, pô, mas o meu filho vai fazer trabalho. É claro, se você pegar na musculação, tem equipamentos ali que, né, que a criança nem cabe direito no equipamento. Mas a gente não está falando de colocar, às vezes, naquele equipamento, de fazer o treinamento de força com as estratégias. Sim. E, assim, essa área de criança e adolescente também é uma área que ainda tem essa dificuldade. Acho que grávidas... O que você tem para trazer para a gente de informação nesse sentido? Então, primeiro eu no doutorado, né, acabei nem comentando, o meu estudo foi com adolescentes, com treinamento de força e adolescentes. Lá em 2010, que eu terminei o doutorado em 2014, né, quando vocês começaram o projeto. Então, as referências não eram referências assim com os estudos, né, todo o delineamento metodológico não era robusto o suficiente. E a gente ainda tinha muitos mitos, como tem com o treinamento para gestantes e como, mesmo com todo o avanço científico, ainda tem profissionais que sempre, mas a criança vai parar de crescer, né? Vai gerar lesão, ainda tem, né, aquelas questões. Então, nós fizemos um estudo de 4 anos, quase 4 anos, com adolescentes lá na UERJ, com treinamento de força. Só com treinamento de força. De corte? Só com treinamento de Meu força. Deus, 4 anos acompanhando? 4 anos acompanhando, e dentro desse estudo, nós também fizemos 6 meses de intervenção. Então, foi um estudo grande. No início, obviamente, eu precisei convencer os médicos que era seguro, obviamente com as evidências que já tinham sido publicadas e falando mais, mostrando mais o que era o treinamento de força, porque muitas pessoas, eu acredito que a maioria que não atuam na nossa área de treinamento, tem uma visão um pouco deturpada, principalmente da musculação, do treinamento de força, né? Acho que só pode fazer com alta intensidade, na falha, e aí, uma gestante, uma criança, não. É melhor proibir, né? Então, foi um estudo importante, porque foi o primeiro estudo feito com adolescentes e adolescentes também com obesidade, né? Fazendo treinamento de força. E nós tivemos resultados muito positivos, principalmente relacionado aos marcadores de doença cardiometabólica, né, nesse segmento. E depois, né, aí você, né, percebe assim, o quanto a gente abre essas portas, né, para... Sim, desvendando as lacunas e o quanto você abre o caminho. Logo depois que eu estava saindo, entrou uma outra professora para estudar crianças. Eu peguei acima de 13 anos e ela já pegou abaixo. A lacuna do conhecimento, né? E aí, vamos fazer um estudo com crianças? Então, partindo do estudo, né, que eu fiz junto com outras pessoas, né, do nosso grupo, do meu doutorado, eles tiveram uma base, uma segurança para pegar as crianças, né, a idade menor e seguir. Então, foi muito importante. A gestante segue o mesmo caminho. A gente tem, assim, muito senso comum, muitas pessoas que não se atualizaram nos últimos 10 anos. Ainda, eu vejo que a gente ainda tem uma luta, e pelas perguntas que eu recebo, pelos questionamentos, tem muita gente ainda que é desinformada. Muito. Você pega aquela... tá grávida, não pode malhar. Ainda tem isso, né? Não pode treinar. E assim, a gente sempre fala do médico, né? O médico proibiu... Hoje a gente já tem médicos trabalhando muito em parceria com os profissionais de educação física. Eu falo porque eu tenho aí pelo menos umas 8 obstetras que treinam, que conhecem o treinamento, que incentivam a prática de exercício na gestação, inclusive a musculação, o crossfit. Então, hoje eu vejo essa rede. Obviamente que alguns médicos têm receio por falta de conhecimento e de atualização, e alguns professores de educação física também, né, têm esse receio por falta de atualização. Se a gente pensar a musculação, se a gente pensar nos posicionamentos principais, como o Colégio Americano de Obstetras e Ginecologistas, só no posicionamento deles de 2020, né, é que a entidade colocou, treinamento de força é bom, pode ser praticado, deve ser praticado, mulheres que já treinavam podem continuar,
E as gestantes previamente sedentárias, que nunca tinham feito nada, também podem fazer. Isso aconteceu em 2020. Então, há 4 anos. Então, imagina a pessoa que, sei lá, se formou, fez um curso e nunca mais, né, pegou um artigo, alguma coisa para estudar. Ficou ali. Então, muita gente ainda não recomenda a musculação durante a gravidez. É uma coisa que eu aprendi com você, talvez você nem saiba disso, é a necessidade de observar as principais sociedades e entidades do mundo com os seus posicionamentos. Porque eu lembro que você colocava sempre no seu Instagram, né, o que essa sociedade está falando sobre exercício e Covid, exercício e gestante. E a gente tem as principais sociedades, Sim. desde o American College, American Heart Association, né, diversas sociedades que estabelecem as diretrizes, e o profissional que está ali, às vezes, na ponta, ele não entende da forma de buscar essa diretriz Sim. ali para colocar no seu Sim. dia a dia. E você sempre colocou isso nas suas redes, né, Ingrid? É importante, porque é sempre uma revisão, né, de tudo que aconteceu nos últimos 5, 10 anos, é uma reunião da literatura mais importante. E também é interessante porque eles deixam muito claro o que ainda tem um nível de evidência baixo, né? Ó, isso aqui parece que melhora, mas as evidências ainda são fracas. Ó, isso aqui a gente tem certeza, a gente tem evidências robustas. Então, eles avaliam também, né, o quanto a gente pode confiar naquela orientação e, principalmente, também abrir um pouco assim, a questão do conhecimento dessa busca. Porque se você vai trabalhar com gestantes, você vai precisar estudar além do treinamento. Você vai ter que entender de fisiologia da gestação, vai ter que entender sobre as alterações anatômicas, como elas vão impactar a biomecânica, vai precisar entender a questão hormonal, o que pode acontecer, né? Vai precisar entender, avaliar, né, o ultrassom, os exames da sua aluna, né? Não para fazer algum diagnóstico, não, é para você entender, né, e saber até quando ela pode ir, o que você precisa ter cuidado ou não. Você vai precisar conversar, muitas vezes, com o obstetra. Então, a gente precisa de um conhecimento além. Igual a nutrição, né? Então, eu não vou prescrever dieta, mas eu quero entender como funciona a questão da nutrição na gravidez, até para eu poder orientar a minha aluna, né, e fazer um trabalho em parceria, identificar o que está acontecendo. Então, essa busca, ela precisa ser ampliada. A gente precisa ter outras literaturas também de apoio. Excelente. Dá um recadinho pro pessoal aí que está assistindo a gente. A gente está aqui com a doutora Ingrid Dias, referência na área de treinamento de força para gestantes, né, grávidas, e também para grupos especiais, que é a nossa pós em personal trainer, grupos especiais e prevenções de lesões. A gente está agora com esse vídeo, né, essa degustação aí no YouTube, e agora a gente vai entrar de forma mais personalizada, dedicada para os nossos alunos. A gente vai entrar um pouquinho nas disciplinas. Se você quiser se tornar aluno nosso, vou deixar o link aí na descrição. Aqui é a carteirinha do aluno. Vou deixar o link aí da descrição para que você possa ter mais informações, tá bom?